Bom te ouvir, viu? Muito, muito bom mesmo. Eu não perco suas palestras. Já está pronto, Cris. Legal, legal, Yara. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho, por favor, aí. Ah, legal. Tem hora que o microfone não colabora muito, sabe? Então, que bom que hoje ele está a fim de colaborar. Boa noite a todos, graça e paz. Muito bom tê-los conosco. Aos irmãos da nossa igreja, aqueles que são de outras igrejas, né? Muito bem-vindos. Espero que vocês, de fato, essa noite possam aproveitar esse tempo que estaremos juntos aqui, tá bom? Muito legal. A gente tem feito... Infelizmente, a pandemia tem afastado a gente, né? Por um tempo maior do que o tempo que a gente esperava, né? A princípio, 2 semaninhas lá atrás, aí já virou mais de um ano, né? Mas a gente sabe que Deus está cuidando, Ele está no controle, e, por enquanto, estamos nos reunindo como encontro de casais desse jeito, né? A gente tem procurado entrar em contato com os casais da igreja, talvez você já tenha sido contactado por um dos líderes, né? Se você não foi, você será, tá? Será contactado, estaremos orando por você, pela sua família, pelo seu lar, e batendo papo com você também, que é muito legal, tá bom? Eu queria deixar um texto, o Salmo 29, versículo 4, diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Garanto que você já decorou esse versículo. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Você poderia fazer qualquer outra coisa nesse horário. Poderia ver filme, poderia sair um pouquinho, né, com os devidos cuidados, né? Poderia conversar com outra pessoa, poderia dormir, comer, fazer qualquer outra coisa nesse horário. Mas você decidiu, por livre e espontânea vontade, estar aqui com a gente. Então, eu tenho certeza que você quer lutar pelo teu casamento, tenho certeza que você quer o melhor para a sua família, tenho certeza que você quer que Deus fale com você, com essa voz poderosa e majestosa que só Ele tem. Que a voz do Senhor que é poderosa, que a voz dele que é majestosa, possa falar ao teu coração nessa noite, você saia daqui não, né? Aperte esse botãozinho no meio para terminar e vá edificado. Que Deus te abençoe, que o pastor Davi Marques seja um instrumento nas mãos do Senhor e que essa voz poderosa que Deus tem, fale através da vida do nosso irmão, o pastor Davi Marques. Tá bom? Paulo Pontoni está por aí? Você está aí, Paulo? Você me ouve? Estou te ouvindo. Tá, então eu vou pedir para você orar pela vida do pastor Davi Marques, tá? Para que Deus possa usá-lo nessa noite, tá bom? Por favor, Paulo. Tá ok. O nosso Deus, o nosso Pai, Pai querido, meu Pai amado, Senhor, nós te damos graças pelo dia de hoje, meu Pai, e damos graças a Ti, Senhor, pela oportunidade, meu Pai amado, e o David Marques vai ministrar para nossos corações, meu Pai. Usa teu servo, meu Pai amado, e que possa, meu Pai amado, cair em nossos corações, para que nós possamos, meu Pai amado, não ser ouvintes, sim praticantes da Tua palavra, Senhor. Usa teu servo, meu Pai, e abençoa, meu Pai, a cada um de nós, cada lar aqui representado, meu Pai amado, que possa ouvir da Tua palavra, através do teu servo, meu Pai. Abençoa a vida dele. É o que nós pedimos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Davi, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tá bom? Um prazer tê-lo conosco. Que Deus te abençoe, que Deus fale conosco através da vida do nosso irmão. Amém? Deus te abençoe, amém. Pastor. Ok, muito obrigado. Boa noite para todos. Como nós falamos no nosso programa de canal de YouTube, eu sou Davi. Eu sou a Carol. E nós vamos dividir partes da palestra. Eu vou fazer a apresentação principal, mas ela vai ficar junto comigo também. E esse grupo muito especial, que já tem várias pessoas conhecidas, como talvez saibam, somos colegas do Pedro e Tamires, que já estão trabalhando entre nós aqui no seminário, fazendo um trabalho fantástico. Muito bom receber esse convite do próprio pastor, os pais do Pedro, também Jusceli e Vantuil, e outros que parece que nós nos conhecemos em algum lugar, embora muitos já desligaram o vídeo, mas parece que tem outras pessoas que nós conhecemos. Essa última live de talvez 50, 60 que temos feito ao longo desse ano, que faremos durante um tempinho, porque na sexta-feira que vem vamos viajar para os Estados Unidos,
ministrar em várias conferências, várias igrejas e visitar a família, ter um tempo também de férias. Então, mas estamos já faz um tempinho, quase não aconteceu essa noite, porque acabei recebendo o convite e não vendo. Eu abri o WhatsApp, acho que do pastor, e um mês passou, eu me senti tão envergonhado e entrei em contato, será que ainda dá para fazer? Se só pelo fato de que me senti tão mal quanto a isso. Irmãos, o que eu pretendo fazer agora, eu vou compartilhar a nossa tela, porque dentro do nosso tema, eu preparei vários slides, vocês, eu creio, ainda nos verão, mas eu quero que vocês acompanhem os textos bíblicos, as imagens, vamos ver se isso funciona, e eu vou tentar agora mostrar isso. Ok. E se alguém puder só dar a palavra se vocês estão vendo. Estamos vendo, pastor. Perfeito. Ótimo. E nos veem também? Sim, sim. Ok, excelente. Esse é o tema que foi nos passado e nós queremos trabalhar, talvez de uma ótica um pouco diferente, mas de forma muito prática e muito bíblica, que sempre é o nosso zelo, o nosso prazer. Os desafios da família em meio à crise da pandemia. Eu vou fazer uma rápida apresentação de nós antes de entrarmos nesse assunto, porque vocês são nossos convidados agora na nossa sala de estar, nesse lugar maravilhoso, onde nós ministramos já há 34 anos no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, onde está fazendo bastante frio, provavelmente mais até do que em São Paulo. A Carol foi criada aqui, porque o pai dela é o fundador do Seminário Palavra da Vida, e continuamos trabalhando. O meu alvo seria pelo menos 50 anos como professor, não sei se vão deixar, porque essas novas turmas e pessoas muito capazes, como Pedro, Tamires, estão tomando o nosso lugar, mas eu quero ficar mais um pouco. Também desde 1987, eu sou um dos pastores da primeira Igreja Batista de Atibaia, onde temos desenvolvido vários ministérios, hoje com o título de pastor de exposição bíblica. E Deus tem nos agraciado com uma família grande, vou deixar minha esposa falar, porque eu esqueço os nomes de todos eles. Bom, não estão todos aqui, mas Deus nos deu 6 filhos. O mais velho é um dos pastores titulares da PIBA, a primeira Igreja Batista de Atibaia. Ele e a Adri moram aqui pertinho com seus 3 filhos. Depois a nossa filha Michele, casado com Ben, ele é programador de computadores, mas ele trabalha 3 dias por semana fazendo isso, e os outros dias ele investe no Ministério Pregue a Palavra, que é o ministério da nossa igreja também aqui, então eles também moram pertinho. Depois nós temos o filho Daniel, que é major da Aeronáutica Americana, então ele não mora aqui, ele mora nos Estados Unidos, ele é casado com a Rachel, eles têm 3 filhos. E depois dele tem o nosso filho Steven, casado com a Hannah, ele é pastor titular numa igreja lá nos Estados Unidos, eles têm 3 filhos com mais um a caminho. A nossa filha caçula, Keila, casado com Fabrício, mora aqui pertinho também, e eles têm um filhinho, e o Fabrício trabalha, mas os dois são muito envolvidos na igreja. E também temos uma filha adotiva, que ela mora perto também, ela tinha 2 filhos, uma delas faleceu, tem um filhinho que mora com ela. Então, essa é a nossa turma. São 6 filhos e logo, se Deus assim permitir, 19 netos. Acho que nós nos sentimos agora como velhinhos. Meu alvo é escrever um livro para cada neto que nasce, e pela graça de Deus isso tem acontecido. Só vamos falar sobre alguns rápidos que são mais recentes e, no final, talvez, sobre outras ferramentas que vocês poderiam usufruir. Bom, esse comentário bíblico, Lar, Família e Casamento, é o trabalho da vida, assim, do Davi, porque ele, há 30 anos, está escrevendo, preparando esse comentário,
que trabalha com todos os textos da palavra de Deus que tem alguma coisa a ver com a família. Então, ele pega 30 e poucos, onde o assunto principal é família, e ele faz toda uma exegese, um trabalho, uma explicação, uma aplicação daquele texto. Depois ele pega mais, são 40, ou aqui é 40, depois mais uns 30 textos, onde a família talvez seja uma aplicação secundária, mas ainda bem importante, e ele faz um trabalho também, e tem muitas notas, rodapé, apêndice e tudo, então é um livro grande, de 800 e poucas páginas, mas muito completo, com tudo que a gente crê que a Bíblia diz sobre a família. Esse outro livro saiu recentemente, está bem quentinho, saiu do forno agora, é Casamento Nota 10, e ele pega as letras de A a Z com um princípio, com cada letra, em formato de uma devocional, mas princípios que o casal deveria praticar. Depois temos esses 3 livros, que são livros de estudos para grupos de casais. Então, são 15 lições, então tem um quebra-gelo, tem uma explicação, é um estudo dirigido, só você ir lendo e compartilhando, grupos pequenos, mas dá para fazer o casal sozinho também, e depois tem um artigo no final para explicar ainda mais. Então, um é sobre o relacionamento conjugal, o outro é sobre filhos, e o outro é sobre as crises, as dificuldades que às vezes passamos na família. Ok, no final podemos falar sobre outros recursos, mas vamos direto para o que interessa nesta noite. Todos nós, com certeza, temos enfrentado desafios, em parte por causa da pandemia, mas em parte por causa do próprio pecado que habita em nós. Nós vamos tratar só de 2 aspectos de dificuldades em meio à pandemia, em que a vida de Cristo pode ser manifestada em e através de nós. Mas tem muitos outros aspectos, e nós temos um canal de YouTube chamado Palavra e Família, que já tem 110 programas sobre educação de filhos, e agora, hoje, lançamos 23º programa sobre o relacionamento conjugal. E se você observar embaixo, clicando ou copiando, nós temos 5 programas sobre a família e vida familiar na quarentena, especificamente lidando com os filhos dentro de casa durante esse tempo. Então, talvez seria interessante, quem se interessar por esse assunto mesmo, tem muito mais naquele lugar, 5 programas no Palavra e Família. Muitos anos atrás, foi 1998, eu me lembro de ter acordado e ouvido sobre um desastre que aconteceu na Barra da Tijuca, em bairro Nobre do Rio de Janeiro. Manchetes dizendo que 8 pessoas haviam morrido, 120 famílias desabrigadas, pelo fato de que um prédio, o edifício Palace 2, de madrugada simplesmente desabou. Ninguém esperava aquilo, mas quando os engenheiros investigaram os destroços daquele desastre, constataram de que vários pilares que sustentavam aquela construção foram feitos de forma muito abaixo do padrão. Descobriram sacos de cimento, sacos de plástico, conchas do mar, areia do mar, muitas bolhas de ar, tudo mal feito, feito às pressas e com material inferior. Colunas que deveriam sustentar 480 toneladas, no máximo conseguiam apoiar metade disso. O desastre foi grande porque o material de construção foi inferior. Durante esse período de pandemia, nós temos percebido famílias não sendo destruídas necessariamente por causa da pandemia,
mas por causa daquilo que a pandemia tem revelado. Ou seja, alicerces fracos, fundamentos falhos, material de construção de segunda mão, inferior. Salmo 11, versículo 3, faz uma pergunta muito contundente, quando diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? É uma boa pergunta. A resposta para nós é: nós precisamos refazer os fundamentos. Temos que reparar a construção. Precisamos melhorar o material que está sendo usado pelos nossos filhos em novos casamentos e melhorar até mesmo o que está em nós. A nossa proposta nessa noite, diante do tema, é simplesmente que a pandemia tem revelado falhas, não necessariamente causado, mas revelado falhas na estrutura dos nossos lares, que precisam ser reparadas, mas não por nossa própria força. Isso é impossível. E sim, pelo próprio Senhor. Nós precisamos que Jesus seja o verdadeiro fundamento da nossa família, a pedra angular, a palavra dele como sendo o alicerce. Nós temos que rever os nossos princípios e, assim como uma tempestade que varre uma praia e de repente revela estruturas, talvez esquecidas, cobertas pelo tempo e pela areia, mas de repente estão expostas. A pandemia tem feito isso. Agora, isso pode ser uma coisa boa, uma coisa muito ruim. Se a pandemia revela áreas em nossos lares, no relacionamento conjugal, no relacionamento pai-filho, nora e sogra, essa é uma coisa boa, porque nós temos oportunidade de ver estruturas, talvez falhas, rachaduras, antes do prédio desabar. Aqui entra um texto que, de fato, serviu como o tema do nosso casamento quase 39 anos atrás. De fato, está escrito o texto, Salmo 127, dentro das nossas alianças de casamento. Porque o que mais precisamos agora é rever a construção e reconstruir, se for o caso, até mesmo os fundamentos. Salmo 127, versículo 1, simplesmente fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Ninguém quer trabalhar em vão. O esforço de se casar, preparar para o casamento, fazer o casamento, pagar pela recepção e a festa do casamento. Gastar alguns anos só nós dois, e se Deus assim permitir, o investimento na vida dos nossos filhos. Quem quer fazer tudo isso só para terminar com mãos vazias, como se fosse tanta areia passando pelos dedos? Nós não queremos terminar o nosso trabalho de construir com um gosto ruim em nossa boca. Agora, de antemão, nós precisamos admitir o que todos nós sabemos, mas às vezes na igreja nós tentamos fingir que não seja exatamente assim. O fato de que não existem famílias perfeitas. A nossa família é longe de ser perfeita. Nós escrevemos sobre esses assuntos, nós nos apaixonamos, ministramos, mas não podemos fingir, usar uma máscara, porque todos os casamentos passam por lutas. Essa é a nossa triste realidade. Desde o momento em que a serpente levantou a sua cabeça e injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana, todos nós casamos com o pecador ou pecadora.
E o fato é que pecadores pecam, assim como pescadores pescam, e também mentem, mas pescadores pescam, caçadores caçam e pecadores pecam. Gostamos muito de um livro por um autor chamado Dave Harvey, cujo título é Quando Pecadores Dizem Sim. E o fato é que mesmo dois pecadores que se unem em matrimônio santo, inevitavelmente vão passar por problemas e conflitos e tensões. Toda família sofrerá o impacto das cicatrizes do pecado, mais cedo ou mais tarde. Nós temos que viver essa realidade, nós temos que formular estratégias para lidar justamente com isso, pelo fato de que o lar é o lugar onde nós somos quem nós realmente somos. Eu não canso de bater nesta tecla. O reavivamento bíblico começa no lugar onde as máscaras douradas que nós seguramos e são tão pesadas diante da plateia, fazendo o show, as aparências, a performance, o jogo gospel. Mas a realidade ou não da nossa vida cristã é mais evidenciada no lar do que em qualquer outro contexto de vida. O reavivamento bíblico começa de dentro para fora, no lugar onde somos quem nós somos. Por isso, o livro de Efésios tem 2 capítulos, praticamente 5 e 6, tratando desse assunto dos papéis da esposa, do marido, dos pais, dos filhos. Porque é o lugar onde Deus quer nos transformar. Agora, é fascinante observar que o lar também é o lugar onde o inimigo ataca. E como ele tem usado essa pandemia para atacar e revelar fraquezas em nossas vidas. Não é mera coincidência o fato de que o maior texto da palavra de Deus que trata de guerra espiritual segue o maior texto da palavra de Deus que trata dos papéis na família. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, logo em seguida, diz: gente, a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra seu cônjuge, não é contra o sogro, não são filhos rebeldes que se desviaram, abandonaram a igreja, não são os seus inimigos. Essa guerra na plateia, no palco da família, envolve forças hostis celestiais. Por isso, Deus quer tanto trabalhar a partir da nossa família. E aqui eu quero chegar no cerne da questão que queremos desenvolver em 2 áreas bem específicas e bem práticas. Com essa introdução, eu gostaria de sugerir, em plena pandemia ainda, embora, graças a Deus, essa semana eu vi algumas estatísticas melhorando, alguns leitos se liberando, quem sabe logo vamos nos ver livres disso, mas vamos tirar o máximo proveito, enquanto possível. Se algumas rachadoras se manifestaram, vamos trabalhar juntos. E o que mais precisamos aqui? Talvez seja uma palavra nova, um neologismo, é a palavra outrocentrismo. Talvez uma das coisas que a pandemia mais tem revelado é justamente o egocentrismo dos nossos corações. Sempre brincamos, mas é verdade. Você quer saber o quão egoísta é? Case-se. Você quer uma dose dupla? Tenha filhos. E você for muito ruim mesmo, precisa de lições sobre lições, tenha 6 filhos, como nós fizemos. Cada dia uma nova lição, não eu, mais Cristo. A família precisa do outrocentrismo, vencendo o egocentrismo nato, natural, normal do coração do pecador.
As ondas da pandemia, em meio à tempestade, têm revelado o quão nós somos focados em nós mesmos. Para superar as crises e os desafios da vida atual, da pandemia, nós não precisamos nos esforçar mais, nós precisamos mais de Cristo em nossas vidas. Eu gosto muito do texto de Gálatas 2, que diz, eu, Davi, sou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive e quer viver a sua vida em e através de mim. Essa é uma vida sobrenatural pelo Espírito, produzindo a vida de Cristo em nós e nos transformando de egocêntricos, egoístas, orgulhosos, defendendo nosso espaço, nossos maus hábitos, brigando um com o outro e trocando isso pelo outrocentrismo que só Jesus pode produzir. Escuta esse versículo que fala exatamente isso, que caracteriza a vida de Jesus. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Esse talvez seja o versículo-chave do Evangelho de Marcos e caracteriza a essência do que é ser cristão. Ser cristão é ser como Cristo. O objetivo de Deus no universo é fazer todas as coisas convergirem em Jesus. Ele faz isso fazendo com que nós mesmos sejamos miniaturas, espelhos, que nós vistamos a camisa da seleção celestial que tem o nome de Jesus nas costas. E quando nossas atitudes refletem as mesmas de Cristo Jesus, que não existia aqui na terra para ser servido, ele tinha miríades de anjos para fazer isso, mas ele veio para nos servir e dar. Essa essência da vida outrocêntrica de Jesus, e meus amigos, é a essência do casamento cristão. Escuta esse outro versículo que descreve o que Deus está fazendo, as atitudes que Jesus demonstrou e que nós devemos demonstrar também. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, de 3 a 5. Esses talvez sejam entre os versículos prediletos de muitos de vocês. Prediletos, talvez, para ler, mas difíceis para praticar. E esse é o nosso desafio, é o que a pandemia tem revelado, e na nossa experiência, eu entendo pelo menos duas áreas onde a pandemia tem revelado egocentrismo e onde Deus quer promover a vida de Cristo em nós, de forma sobrenatural. Duas áreas onde o cristocentrismo manifesta-se no lar, contra o egocentrismo que a pandemia tem revelado. Primeiro, na comunicação, não somente conjugal, mas especialmente, mas também pai-filho. E junto com essa ideia, os conflitos inevitáveis, que surgem quando dois pecadores dizem sim. E quando dois pecadores se juntam e produzem filhos. A possibilidade, a permutação de conflitos que existem no lar com dois filhos é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Com 3 filhos, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. No nosso caso, eu acho que já quase dá uma infinitude de permutações, de conflito. Vamos pensar na comunicação primeiro. O cristocentrismo transforma o egocentrismo da nossa comunicação.
Gary Thomas, em seu livro Casamento Sagrado, diz o seguinte: a comunicação é, portanto, o sangue do casamento que carrega o oxigênio vital para dentro do coração do nosso romance. Você sabe muito bem, comunicação é tudo no casamento. Vários textos tratam desse aspecto. Eu dou aula do livro de Provérbios já há 30 anos aqui no Seminário Palavra da Vida. Provérbios fala quase tanto sobre a língua, fala sobre a língua como mais de qualquer outro assunto, talvez depois da sexualidade. Tem 3 versículos em Provérbios 18, só para pegar uma amostra, para fazer o contraste entre o egocentrismo e o outrocentrismo, que muitas vezes caracteriza a nossa comunicação. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse é o contraste que nós encontramos com Filipenses. O texto que já lemos, que fala de não buscar os seus próprios interesses. Nós fomos feitos como seres comunitários. O solitário que se fecha, que não abre seu coração. Esse não foi o ideal divino para o casamento. Deus quer que o casamento seja um reflexo da própria comunhão que existe na própria Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que existem, nós existimos para espelhar a imagem desse Deus triuno e espalhar a sua glória nos seus filhos. Quando nós nos fechamos, quando tratamos o outro com frieza, o tratamento de silêncio durante 2, 3 dias, quando mandamos os filhos com recado para o nosso cônjuge, é uma aberração da imagem de Deus refletida em nós. Mas escuta o próximo versículo. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Se a pandemia tem revelado alguma coisa, é como cada um de nós está mais interessado em nosso bem-estar, nosso conforto. O insensato, porém, o tolo, o homem natural, só quer falar do que quer falar. Só quer externar e opinar e postar a sua opinião. E não tem interesse em ouvir, em ser sensível, saber o que está acontecendo na vida do outro. A vida de Cristo em nós, no casamento com nossos próprios filhos, preocupa-se mais em ouvir do que falar. Todos nós experimentamos isso quando nós encontramos talvez um visitante na igreja e até saindo da solidão e do desconforto de cumprimentar alguém, que todo pastor bate nessa tecla para nós demonstrarmos o amor de Cristo e buscar os visitantes. Mas mesmo quando nós fazemos isso, a pessoa se apresenta, fala o seu nome, mas estamos tão interessados em ter uma boa apresentação, que logo em seguida nem sequer lembramos o nome da pessoa. Em nossas discussões estamos formulando nossos argumentos, o que eu vou falar diante do que ela está falando, que nem ouvimos o que ela está falando. Por isso, Provérbios 18:13 também expõe o nosso coração quando diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Não é a vida de Cristo manifestada em nós. Um versículo que eu memorizei anos atrás, de 2 que nós vamos deixar com vocês como principais desse tempo juntos. Esse primeiro texto de Efésios 4:29, se todo casal memorizasse, gravasse, colasse na geladeira, no espelho, no painel do carro. Efésios 4:29, falando da manifestação
do novo homem refeito em Cristo Jesus, diz isso: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra significa podre, mas também inútil. E sim, unicamente, não saia da sua boca nada a não ser a palavra que for boa para edificação. Quantas vezes nós desmontamos os nossos filhos? Nós falamos palavras cortantes para o nosso cônjuge. Machucamos os nossos pais. Essas palavras são medidas conforme a necessidade para transmitir graça. É muito fácil falar palavras bondosas para uma pessoa bondosa. Não é algo sobrenatural você parabenizar um inimigo. Mas graça significa semear palavras de favor para o desfavorecido, para o desgraçado, para o inimigo, ou para o cônjuge que acabou de nos machucar. Nós precisamos ser estudantes dos nossos filhos, estudantes do nosso cônjuge, não para semear, para cortar com aquela palavra que vai direto para o coração, para machucar, mas para edificar. E, gente, olha só, a nossa língua se transforma em instrumento da graça. Nós podemos transmitir como paralíticos. Nenhum membro do nosso corpo funciona, a não ser a nossa boca, nossa língua, e nós podemos ser ministros da graça. Que privilégio. Mas vamos ser bem práticos. Num dos nossos livros, nós trabalhamos o que chamamos 10 mandamentos para a comunicação do lar. Baseado nesses textos e outros que vamos ainda compartilhar na área de conflito, mas de forma bem prática. Ouçam alguns mandamentos que poderiam transformar palavras desgraçadas em palavras que edificam. Não guardarás mágoas no teu coração de um dia para o outro. Efésios 4 também diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mágoas guardadas dão margem para o inimigo se infiltrar e criar rachaduras nas paredes e nos fundamentos da nossa casa. Número 2, não levantarás a tua voz com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. 3. Não usarás termos ou nomes negativos na tua discussão. É fácil fazer isso de forma sutil. Por exemplo, ela faz uma coisa que você não gostou e você fala algo do tipo: eu não acredito que esse negócio estúpido aconteceu. E ela responde: Você está me chamando de estúpida? não, eu só estou falando que e assim vai. Temos que tomar muito cuidado com a desgraça da boca. Não falarás para outros as falhas de membros da nossa própria família. Talvez a única exceção seria num aconselhamento, quando precisamos de ajuda e o conselheiro está pedindo isso, mas não seja fofoqueiro contra os próprios membros da sua família. Não usarás o sexo como arma contra o seu cônjuge. Deus criou a sexualidade humana para ser a cola que nos une e declara a sua glória. Quando 2 se tornam um, nós refletimos a glória de um Deus triuno, 3 em 1. O sexo não pode ser usado como arma. 6, não envolverás terceiros na tua discussão, especialmente as crianças. Não coloque seus filhos no meio de vocês. Na frente das crianças é sempre uma frente unida. Fecharás a tua boca
até entender o que o outro realmente está dizendo. Já vimos isso em Provérbios. Separarás um tempo diário para compartilhar e conversar. Nós vamos compartilhar agora uma ideia muito prática que descobrimos uns 28 anos atrás, eu acho, mas praticamos todos os dias e tem sido a chave da nossa comunicação. 9. Criarás bons hábitos de comunicação e gastarão tempo juntos. E o último aqui. Procurarás ajuda quando não conseguir resolver seus problemas juntos. Parece que não tem nada a ver com comunicação, mas, meus amigos, pelo amor de Deus, todo casal passa por tempestades, passa por momentos difíceis, e muitas vezes precisa, seja de padrinhos, seja do seu pastor que fez o seu casamento, seja da igreja, da liderança onde você está, seja de um amigo, companheiro. Não tenha vergonha de fazer isso. O vergonhoso é esperar até que seja tarde demais. Mas uma ideia prática que nós aprendemos, você poderia compartilhar? Quem já ouviu uma palestra nossa na área de comunicação sabe que a gente sempre fala isso, é porque tem nos ajudado muito. A ideia é que, no fim do dia, né, quando os dois estão chegando de volta em casa, de investir os primeiros 10, 15 minutos, o marido e a esposa, para colocar tudo em dia. Então, quem inventou isso tudo, tinham 2 filhas, eles sentavam no sofá para conversar. Para nós, com 6, isso não ia dar muito certo. Então, sempre a nossa prática foi, o Davi chegando em casa, no final da tarde, nós entrávamos no quarto, fechávamos a porta e nós ensinamos para os nossos filhos que este era o nosso tempo, que não era para bater na porta, a não ser que tivesse algum tipo de emergência, né? Fogo, sangue, alguma coisa assim. Mas esse era o nosso tempo. E eles foram ensinados. Então, daí, nesse tempo, o Davi conta para mim como foi o dia dele, quais foram os desafios, as bênçãos, talvez temos que discutir a agenda, coisas assim. E eu conto para ele o que aconteceu em casa, o que está acontecendo com cada um dos filhos, estamos na mesma página, 10, 15 minutos no máximo. Aí o Davi sai, tem um tempo com as crianças, enquanto eu preparo o lanche, e era isso. Agora somos só nós dois, então é bem mais simples. Mas estamos fazendo tempo de sofá Sim, agora. Também. De sofá. Mas muita gente gosta da ideia, mas não entende o porquê de ser no momento em que as crianças estão por perto, estão sabendo do que vocês estão fazendo. E a razão é que nós queremos deixar muito claro para os nossos filhos que o nosso relacionamento é prioritário, que eles são muito importantes, são muito bem-vindos, mas o nosso relacionamento é prioritário. E eles veem, então, dia após dia, nós investindo no nosso relacionamento. Então, isso dá uma segurança muito grande para eles, porque eles veem, mamãe e papai estão bem. Então, é por causa disso que a gente faz naquele horário. Esse é o tempo de sofá, que cada casal pode fazer do seu jeito, mas que ajuda demais. Bem, nós temos mais 12 minutos e nós temos uma segunda área muito relacionada à primeira área, que é comunicação outrocêntrica, que tem sido revelada dentro da pandemia como uma área de dificuldade para muitos, pela convivência constante, mas isso nos leva para uma segunda área, onde o reavivamento bíblico, onde o Espírito Santo de Deus quer produzir a vida de Cristo em nós, nos conflitos inevitáveis nessa convivência aumentada da pandemia. Cristocentrismo e o conflito no lar. Gostamos de nos comparar a porcos-espinho, coabitando a mesma toca, em noites como essas aqui, que tem feito mais frio, e o pior está por vir. Quando nós chegamos muito próximos um do outro para nos aquecer, inevitavelmente levamos alfinetadas. Imagina a toca do porco-espinho numa noite fria. Irmãos, as nossas vidas, mudando talvez a metáfora, como casais, nós temos 2 opções. Muitos casais jovens hoje desejam vida de palmeira de shopping.
Eu não sou palmeirense, mas eu posso comparar nossa família a uma família de palmeiras. O problema é que a palmeira plantada em shopping nunca enfrenta os ventos adversos conforme a palmeira da praia. Essa vida irreal, artificial, plástica, regada todo dia, em canteiros muito superficiais, sem muitas raízes, porque não precisam. Ah, meus amigos, vocês que são casados e juntos já há um tempo, sabem que o casamento é mais como palmeiras plantadas à beira-mar. Nós enfrentamos furacões. Tem momentos que o conflito faz com que pensemos, nós não vamos sobreviver a esse momento. Nosso apelo, mesmo em plena pandemia, as dificuldades que isso tem revelado, não desista, meu amigo. Eu muito mais prefiro ser palmeira em conflito, talvez com as tempestades, plantada à beira-mar, junto com a minha esposa, em que as nossas vidas, mesmo machucadas, rasgadas, com cicatrizes dos ventos e granizo, e tempestades, e chuva, mas as nossas raízes aprendem a se aprofundar no solo da graça, do amor sobrenatural, incondicional de Cristo. E se nós aprendermos e ensinarmos os nossos filhos jovens que a vida é mais como palmeira plantada à beira-mar do que no shopping, isso vai nos ajudar muito. Conflitos resolvidos através de uma comunicação cristocêntrica que acabamos de ver podem fazer com que os nossos relacionamentos não somente sobrevivam, mas cresçam, amadureçam e se aprofundem. Eu gosto do versículo em Provérbios que diz: como o ferro com o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Conflito é natural, normal, quando dois pecadores dizem sim. E nem todo conflito é errado ou um problema. Certa vez alguém disse no casamento, se duas pessoas sempre concordam, uma delas é desnecessária. Tem muita gente, muitos homens que querem casar com alguém que simplesmente vai dizer sim, senhor, vai carimbar todos os seus planos. Meus amigos, homens, nós não casamos por causa disso. Deus nos deu uma auxiliadora idônea para nos complementar e apontar pontos cegos que no volante da nossa vida nós não percebemos em nós mesmos. Isso gera conflito, sim, mas um bom conflito, que pelo confronto de atitudes, de perspectivas, de palavras, de ações, falhas em nossa vida, o presente de um cônjuge pode ser a melhor ferramenta para produzir a imagem de Cristo em nós. Escuta o que diz Gálatas 6:1 nesse sentido, que trata, sim, de conflito. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Nós temos uma obrigação nos relacionamentos mais íntimos de sermos talhadeiras nas mãos do Espírito para produzir o outrocentrismo de Cristo nos nossos filhos, em nosso cônjuge, amigos, irmãos. 2 Coríntios 3,18 descreve esse processo sobrenatural que envolve, sim, conflito, porque a talhadeira desce no mármore e faíscas saem. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Senhor, o Espírito. Nós podemos visualizar esse processo como se o Espírito Santo de Deus fosse o escultor mor. A nossa vida é um granito, um bloco de mármore. O martelo é a palavra de Deus. O Espírito não trabalha no vácuo, mas ele usa a palavra de que ele mesmo é o autor. Só que as talhadeiras, muitas vezes, são membros da nossa própria família. E nós somos usados por Deus como talhadeira para apontar para pessoas sábias que aceitam esse processo, áreas onde ainda não parecemos Jesus. A nossa identidade em Cristo nos liberta para abraçar a talhadeira e não rejeitá-la em nome de Jesus. O sofrimento, inclusive na pandemia e no contexto da família, pode ser a melhor ferramenta para nos esculpir a imagem de Jesus. Aqui queremos dar 3 sugestões bem práticas e depois partir para o final. Um versículo que poderia transformar todo conflito de tempestade em bonança. Número 1, escolher bem a hora. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. 2, escolher bem o assunto e se deve falar. O gotejar contínuo e a mulher rixosa, de Provérbios 27:15. E 3, escolher bem a hora de não falar. Em 1 Pedro 3, de 1-6, fala dos maridos que são ganhos sem palavra alguma. E outro texto em 1 Pedro diz sobre o amor que cobre a multidão de pecados. Tem hora que é melhor não falar. Ninguém nos chamou para ser polícia do mundo, nem do nosso cônjuge. Temos que ser sábios na hora que nós vamos confrontar uma atitude, uma área que não parece Jesus. Sempre vamos fazer isso em particular, nunca publicamente. Tem vezes que não é de falar. Se o marido, cabeça dura, não quer ouvir, então a mulher vai ter que recuar e deixar Deus agir. Se a mulher se mostra reticente em ouvir qualquer palpite do marido, ele também vai ter que segurar. E tem questões que não são características da pessoa e que nós podemos deixar passar. Mas nosso chamado é de ser talhadeiras nas mãos do Espírito de forma outrocêntrica, para que o outro pareça mais com Cristo Jesus. Nós vamos pular aqui alguns slides, eu já estava preparado para isso, caso o tempo faltasse, porque eu quero que nós terminemos com alguns conselhos super práticos nesta área de conflito. Um versículo bíblico que tem o poder de transformar furacões em momentos de bonança. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Conte a história? Nós presenciamos aqui em casa mesmo, um casal mais idoso, onde o homem realmente era um homem mais difícil, encrenqueiro, que sempre pegava no pé das pessoas. E a sua esposa, ela entrou e ele perguntou, você fez tal coisa? E ela falou, eu esqueci. Aí ele começou a se exaltar, porque ele já ia descer a lenha em cima dela, ia criticar, ia reclamar, falar um monte de coisa, mas ela de imediato, numa voz calma e tranquila, falou assim, meu bem, você fala tantas coisas maravilhosas para mim, eu não tenho como lembrar de todas elas. E o homem na nossa frente se murchou. Assim, ele não tinha nem como reagir, continuar, exigir, sei lá. Ele ficou sem palavra. E aí, isso para nós, na hora, veio esse versículo. Puxa vida, como a resposta branda
desviou o furor e trouxe uma paz. Se todo casal memorizasse e praticasse Efésios 4:29 e Provérbios 15:1, não teria discussão. Só semeando palavras de graça para o desfavorecido, só devolvendo palavras brandas no lugar de iradas. Você sabe tão bem quanto eu que em nós mesmos isso é impossível. Só Jesus pode fazer isso. Mas um sinal de um coração transformado e em transformação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Última dica, sei que nosso tempo agora deu 50 minutos, foi o tempo nos concedido, mas teremos uma oportunidade também depois para perguntas e respostas. Além das outras ideias, outra sugestão que queremos deixar, é só por Deus mesmo, só pelo Espírito. Em meio aos conflitos e críticas que têm aumentado, talvez até mesmo nesta convivência mais próxima da pandemia, seria a ideia de fazer o que Paulo fala que Jesus fez pela igreja, a noiva. Adão, no jardim do Éden, sendo responsabilizado e culpado pelo pecado para salvar sua pele, apontou o dedo como o diabo no nariz da sua esposa para salvar a si mesmo e matar a sua esposa. Mas Cristo, sem culpa nenhuma, ele abraçou nossa culpa, verteu o seu sangue para pagar pelo nosso pecado. Paulo fala para os homens, maridos, fazerem isso com suas esposas, ser o Adão que Adão nunca foi. Mas também chama as Evas hoje de ser a Eva que Eva não foi. Nós devemos competir em conflitos para ser o primeiro a reconhecer nossa parte do problema e não fazer o jogo do diabo apontando o dedo no nariz do outro. Já pensou quantos conflitos seriam resolvidos pelo outrocentrismo de Cristo Jesus em plena pandemia se nós competíssemos um com o outro para ser o primeiro a pedir perdão? Só por Jesus que isso é possível. A família precisa do outrocentrismo de Cristo. Se nós vamos superar as crises e os desafios da vida atual. Que Deus abençoe a todos nas nossas lutas como famílias imperfeitas que todos nós somos, pela sua infinita graça e pela sua misericórdia. Eu devolvo a palavra. Pastor Davi, Carol, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo tempo conosco. Muito bom, a gente já tinha tentado algumas vezes com o pastor Davi para estar conosco e sempre com muita dificuldade na agenda, mas chegou um momento, o primeiro momento, né, pastor, de outros que virão pela frente, de vocês estarem conosco, e quem sabe em breve presencialmente, né, vai ser uma honra tê-los presencialmente conosco, ou aqui na nossa igreja, ou num retiro nosso, vai ser privilégio, tenho certeza disso, tá bom? Nós vamos ter um momento agora de perguntas e respostas, mas nós gostaríamos muito que vocês ficassem, que o pessoal não fosse saindo, porque ao término aqui desse período de perguntas e respostas, nós vamos fazer um sorteio de um livro, pedir aí pro Cris fazer a apresentação, que é esse último livro que o primeiro livro que a Carol falou, que é resultado, como ela mesma disse, né, do ministério, da vida do pastor Davi Mark, que é esse comentário, Casamento e Família. Então, nós vamos sortear 2 livros. O primeiro, nós vamos sortear para os que estiverem presentes aqui na nossa reunião, e o segundo, nós vamos sortear pelo Instagram da igreja, e tá lá a campanha,
para você marcar, tem umas coisas lá para fazer no Instagram. Então, se não conseguir, se não tiver sorte aqui, quem sabe tem, entre aspas, sorte lá, tá bom? Então, é esse livro que a Pri está apresentando, Lar, Família e Casamento, mais aí de 800 páginas, eu dei uma olhada no livro e já tem um capítulo que eu vou usar numa aula que eu vou dar agora, semana que vem, pastor, eu já vou usar um capítulo do seu livro, e quem receber vai ser muito abençoado. Então, eu gostaria que você ficasse, tá bom? O sorteio é no final, então só para os que estiverem presentes que vão concorrer. Então fica aí mais uns minutinhos que vai ser importante a nossa presença, e a gente gostaria de otimizar o nosso tempo aqui. Então, se você já tem alguma pergunta, escreve no chat, porque assim a gente agiliza, né? Para que você também não pegue a palavra e se estenda muito. Tem alguns irmãos que são prolixos, então a gente precisa de ganhar tempo, tá bom? Então eu vou fazer a primeira pergunta, e os que quiserem já escrevam aí no chat. Eu acho que já chegou uma pergunta. Tá, essa aqui é uma pergunta. Então vamos lá. A minha primeira pergunta é o seguinte, pastor e Carol. Vocês iniciaram a palestra falando sobre a imperfeição de todos os lares. Não há nenhum lar que é perfeito. Eu acredito piamente que todos nós aqui temos essa ciência, temos esse conceito bem estabelecido. Entretanto, todos nós temos expectativas com respeito ao cônjuge, com respeito à família, com respeito aos filhos, né? E muitas vezes as nossas expectativas, elas são para além do real, são expectativas muitas vezes absurdas, né? Utópicas, absurdas não, utópicas. Como é que a gente, no dia a dia, lida com essa questão das expectativas altíssimas e, de fato, a realidade da vida e os papéis que podemos exercer dentro da casa para que, de fato, a nossa vida e o nosso lar se aproxime desse lar cristocêntrico, como vocês bem falaram nesse tempo de palestra? Eu acho que a dificuldade começa em olhar sempre para o outro e as expectativas que eu tenho dos outros e não concentrar naquilo que Deus quer fazer na minha vida. Porque a verdade é que eu só tenho o poder de deixar Deus me transformar. Eu não consigo mudar o meu marido, mudar meus filhos, quem faz esse trabalho é Deus. Eu posso orar, eu posso pedir, eu posso ser usada como instrumento na mão de Deus, mas a mudança de outra pessoa é Deus quem vai fazer. Porém, eu posso me submeter à talhadeira divina e deixar que Deus trabalhe na minha vida para que eu seja aquilo que Ele quer que eu seja, focar mais nisso do que focar em tudo que eu gostaria que as outras pessoas da minha família fossem. Agora, muitas vezes, as expectativas que nós temos são coisas boas. Nós queremos que os nossos filhos cresçam, que eles tenham um caráter de Cristo. É um objetivo e a gente vai trabalhando em prol disso. Mas eu não posso ficar frustrada porque as minhas expectativas não estão sendo realizadas se eu só estou focando naquilo que eu acho que essas outras pessoas precisam ser e eu esqueço de deixar Deus trabalhar na minha vida. Essas expectativas até que válidas. Por exemplo, uma esposa que deseja demais que o marido se converta, que seja um cristão. Ela pode elevar um desejo bíblico para o status de um ídolo do seu próprio coração. E ela pode começar a massacrar o marido dela, a ser aquele gotejar contínuo de provérbios que Pedro fala não. Se ele não quer ouvir, não fale. Deixa que o seu coração seja transformado por Deus para ganhar o coração dele. Quando nós recebemos casais em aconselhamentos, muitas vezes, cada um tem uma agenda
do que quer transformar na vida do outro, e nós tentamos mudar o foco de imediato, porque Deus usa os conflitos, as dificuldades, principalmente para nos esculpir. Um livro fantástico que mencionamos, Gary Thomas, no livro Casamento Sagrado, que eu vi por um instante, acho que uma pergunta que vem vindo, vai tratar um pouco do tema desse livro também, mas ele conta a história do presidente Lincoln dos Estados Unidos. Inclusive, o nosso programa que saiu hoje de YouTube fala sobre essa questão. Quase todas as pesquisas dos Estados Unidos apontam Lincoln como sendo o primeiro, segundo de todos os presidentes. Mas as pesquisas também apontam que a esposa dele, Mary Todd Lincoln, talvez a pior de todas as primeiras damas da história dos Estados Unidos. Essa mulher era encrenqueira, difícil. Mas o interessante, o que Gary Thomas aponta nesse livro, é que mesmo com as dificuldades, ou talvez por causa das dificuldades em casa, as expectativas do Lincoln nunca realizadas em seu lar, mas acabou transformando o caráter dele para poder guiar a nação pela guerra civil. Quem já vivia uma guerra civil em casa, conduzia a nação sem problema. Ou seja, Deus pode até usar um casamento ruim para nos transformar e impactar a vida de muitas outras pessoas. Ok. Apareceu uma pergunta, pastor, também eu acho que atrelada com essa questão das expectativas, é aquela famosa mote, né? Eu casei para ser feliz. E quando a gente casa para ser feliz, é um pouquinho diferente do casar para fazer o outro feliz. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse conceito que está aí bastante na moda, inclusive, porque as pessoas estão rompendo relacionamentos, e rompendo relacionamentos de anos, porque simplesmente alegam isso: eu não sou mais feliz no meu casamento, ou ele não me faz mais feliz. Pastor, quase me fez bater na minha tela aqui, porque se eu ouvir essa frase mais uma vez, eu sou capaz de bater em alguém. Sinceramente, nós temos lidado com tantos casais, um casal agora que nós estamos trabalhando, que tem entristecido o nosso coração por causa disso. Acho que você poderia comentar. Um casal que, na verdade, se separaram, e ele falou, mas eu tenho o direito de ser feliz. E a gente falou, onde é que está isso na Bíblia? Não tem um versículo que diz isso. O que nós temos é a obrigação de deixar que Deus me molde, me transforme, me torne uma pessoa santa. Agora, quando estamos buscando a vontade de Deus, quando estamos nos submetendo a Deus, muitas vezes um dos resultados é que nós somos felizes. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é querer ser mais santo, querer aprender, querer ser transformada. É muito trabalhado isso daí também nesse mesmo livro, Casamento Sagrado. Ele até coloca, e se Deus... Como é que ele fala? O propósito de Deus para seu casamento foi fazer você santo e não necessariamente feliz. E muita gente fica frustrado com isso. Não, mas eu não estou nem um pouco interessada em ser santa, em ser transformada. Eu quero ser feliz, só que o que acontece quando nós corremos atrás do nosso próprio contentamento, da nossa própria felicidade, nós não vamos encontrar. Porque Deus não nos fez para sermos egoístas, para nos satisfazer. Ele nos fez para sermos uma bênção, para refletir quem Ele é, sermos imagem dEle. Então, a nossa felicidade é quando nós cumprimos o propósito que Ele tem para a nossa vida. Tudo dessa palestra argumenta contra essa declaração. O casamento cristão é a maior oportunidade que nós teremos na face da terra, eu creio, para demonstrar o outrocentrismo, e sim,
promover a felicidade do outro. Deuteronômio 24:5 até manda os homens, no primeiro ano de casamento, passar um ano sem muitos outros exercícios na comunidade, na sinagoga, no tempo deles. Bom, de fato foi antes disso, mas passar um ano promovendo a felicidade da esposa. A vida de Cristo em nós é uma vida vivida para abençoar outros. E só para ressaltar, a criança, o casal, qualquer indivíduo nunca encontrará a verdadeira satisfação e felicidade servindo a si mesmo. Eu vou um passo além. Uma outra parte dessa palestra, havendo mais tempo que temos dado, trata do cristocentrismo na cama. Esse mesmo livro faz uma observação, mais se descobre sobre a vida espiritual de uma pessoa na cama do que no culto. Porque o egocentrismo tende a reinar na relação sexual do casal. Quando Deus dá ordens em 1 Coríntios 7, que a vida de Cristo seja manifestada em e através de nós, promovendo mais a satisfação do outro do que a nossa própria, e o milagre em tudo isso é justamente ao fazer isso que nós mesmos somos satisfeitos. Então, o plano de Deus é perfeito. Felicidade não é o alvo, santidade sim. Muito bem. Pastor, sobre uma fala que o senhor mencionou a respeito da Efésios 6, né? O contexto da batalha espiritual estar inserida no mesmo contexto mais abrangente sobre essa questão que envolve a família, e uma das perguntas que chegou aqui tem a ver desse discernimento entre perceber essa luta contra principados e potestades com respeito aos filhos, né? Sem cuidar dos filhos como se estivesse passando a mão na cabeça. Como que a gente consegue fazer esse discernimento nessa relação com os filhos, dessa batalha espiritual e, ao mesmo tempo, a educação que precisa ser concreta, principalmente quando se fala em crianças e pré-adolescentes, adolescentes, é o caso da mãe que pergunta aí, né, tem uma filha criança e uma filha adolescente. Ok, eu não creio que Deus nos chamou para tentar adivinhar ou discernir se uma atitude tem uma fonte diabólica, infernal. Eu acho que nós podemos presumir de que todas essas batalhas e todos os pecados, de alguma forma, têm sua origem nesta batalha espiritual. Então, eu acho que nós não estamos em território esotérico, misterioso, que nós precisamos adivinhar. Nós entendemos que a nossa batalha é espiritual. Biblicamente, nos nossos filhos, entendemos Provérbios 22:15, estutícia ou tolice, que é sinônimo de pecado em Provérbios, está amarrado no coração da criança. A nossa tarefa como pais não é condenar o filho, mas mostrar que o filho já está condenado. Provérbios diz que até a criança é conhecida pelas suas ações. Então, nosso papel com adolescente, com criança, é sermos espelhos, mostrando de volta para o filho suas atitudes, sua falta de obediência, em todas as áreas. E o filho faz isso conosco também, e agora conduzir os nossos filhos até a cruz, tanto na salvação como na santificação. Eu não quero espiritualizar demais aqui, mas eu entendo que a nossa tarefa é alcançar o coração, o centro de controle, e isso exige uma tarefa 24/7 por parte dos pais, com muita graça, mas também com disciplina firme. Ótimo, muito bem. Pastor, mudando um pouquinho da temática, né? As perguntas estão chegando aqui. A gente percebe, né, uma luta bastante significativa
nas famílias cristãs cujo cônjuge não é cristão, né? O casamento desigual, o julgo desigual, né? Tem o lado preventivo, né? Poderia ser feito no aspecto com a juventude, com os adolescentes, mas muitos estão errando na escolha de seus parceiros quando escolhem gente que não tem a mesma fé, então rompendo com um padrão bíblico, mas isso já, vamos estabelecer no casamento, que o cenário já está posto, né? Um é cristão, o outro não é. Como que a gente lida com essa questão doutrinária, primeiramente, e aí chegou uma segunda pergunta, nesse mesmo aspecto, né, onde o casamento tem um julgo desigual e o marido decide se separar pela famosa frase, pela famosa frase, eu não estou sendo feliz. O que a gente aconselha a esposa que é cristã? Como é que a gente lida nesse assunto complexo? É muita coisa. Aqui eu acho que eu vi que o Kenji, que fez, acho que a primeira... Essa o Kenji, ex-aluno nosso? É Kenji mesmo? Porque temos ex-aluno que é parecido, não sei se é nosso amigo. Estou vendo alguns aqui que eu acho que conhece, ele precisa identificar ou não, você estudou aqui conosco. Kenji, ela, sim, sou eu. Tá bom, então, legal, muito bom, faz muitos anos. Bem-vindo, Kenji. Legal. Alguns comentários rápidos. Às vezes nós pensamos que o julgo desigual talvez um outro texto da Bíblia que não é preferência, e afinal tem muito descrente, que é mais legal do que os poucos jovens que tem na igreja. Esse é um equívoco total. Eu tive um aluno de mestrado que fez sua dissertação sobre julgo desigual, e ele levantou 80 textos da palavra de Deus que fornecem esse princípio. Inclusive, 2 Coríntios, capítulo 6. Se nós entendemos o propósito do casamento de unir dois como reflexo da própria Trindade, um para o outro e ambos para servir a Deus, entendemos que o julgo desigual não satisfaz esse pré-requisito, e nós podemos acabar anulando. Então, nós temos que, nas nossas igrejas, temos que reforçar ainda mais essa doutrina. Agora, muita gente se converte, o cônjuge não, tem pessoas rebeldes, ou não sabiam desse ensino, e estão nessa situação. A palavra de Deus fala para essas pessoas. 1 Pedro, capítulo 3, o que é mais comum é uma esposa crente que tem marido descrente. Deus não quer que eles se separem. Esse é um casamento diante de Deus como testemunha. Deus quer que ela ganhe um marido através de um coração submisso, a não ser que ele exija coisas contrárias à palavra de Deus, que ela faça tudo possível para agradar o marido, procurando alternativas criativas. Se ele não quer que ela vá nos cultos, que ela procure uma maneira de fazer isso sem ser insubmissa ao seu marido. 1 Coríntios, capítulo 7, também fala de uma situação como o segundo caso. Não aquele homem que quer se separar para ser feliz, mas se o incrédulo não quer continuar por causa da fé do outro, ou por qualquer motivo, se o incrédulo tratar o cristão de tal forma que fica óbvio que não quer continuar nesse casamento, 1 Coríntios, capítulo 7, diz que o cristão está livre, não para casar-se de novo, na minha compreensão, mas para não insistir que o outro fique. Então, nesses casos, há uma separação, e o texto diz que não se case de novo ou que se reconcilie com aquele marido, de preferência depois da conversão dele. Em termos das diferenças, eu creio que cada um tem, quando está nessa situação, tem que se desdobrar para deixar luz brilhar. Se é o marido crente e a esposa descrente, de mesmo assim tentar pastorear a esposa de forma sutil. A esposa descrente com o marido, a esposa crente com o marido cristão, que é mais comum,
Talvez tenha que se arrepender de algo que fez, mas agora esse casamento Deus quer que tenha bom termo e que você ganhe seu marido pelas suas atitudes. Muito bem. Pastor, quando a pandemia iniciou, um dos vídeos que eu gravei, nós fizemos nesse período pandêmico, né, vários formatos de atividades para tentar alcançar o nosso povo, né? Então, o primeiro momento nosso foi um momento de cultos domésticos, nós incentivamos o culto doméstico, até porque a gente não conhecia tantas opções tecnológicas, né, para juntar o povo, e aí a gente ia gravando vídeos que fomentavam o culto doméstico, né? E lá no começo, eu li uma pesquisa que a BBC anunciou de uma sequela nos casamentos lá da China, dizendo que havia um aumento no número de divórcios a partir da pandemia, ou como o senhor mesmo disse, né, a pandemia ela só potencializa muitas coisas que não estão muito alicerçadas no nosso casamento, né? E a gente tem visto o mesmo fenômeno acontecendo nas nossas igrejas, né? Aqui há algumas igrejas representadas, talvez o pastor Sérgio Marcos possa fazer uma sinalização assim, se lá na comunidade dele, olha lá, isso também aconteceu, mas aqui na nossa igreja, no nosso seio, nós tivemos, infelizmente, 3 casos nesse período aí de um ano de pessoas, famílias se separando. Assim, é grande demais o número pelo tamanho da nossa igreja e no tempo que a gente está vivendo, considerando os muitos anos da luta, né, relacionada a essa questão que envolve a permanência no casamento. Qual seria um conselho básico, né, para aqueles casais que estão passando por muitas dificuldades nesse tempo de pandemia? Qual seria, assim, um conselho aí de pessoas tão experientes como vocês dois? Talvez a Carol dá um conselho, o senhor dar outro conselho para animar o coração, para fortalecer a fé, para ajudar essas famílias que estão passando por lutas, porque a pandemia tem feito isso, né? Trazido muitas e muitas lutas dentro da nossa casa. Ok, pastor. É difícil, porque acabamos colocando o nosso coração nessa palestra, então eu acabo repetindo, mas o 10º mandamento, que eu tentei frisar um pouco, é: procure ajuda. Se os casais, passando por esses momentos, abrissem o coração para amigos, padrinhos do casamento servem não somente para dar geladeira ou micro-ondas, mas para ser testemunhas e companheiros. A liderança da igreja, pessoas indicadas. Eu sei que temos medo disso. Isso precisa acontecer no contexto da igreja local. Nós, muitas vezes, somos procurados por pessoas que têm igrejas, a gente fala, você fala com seu pastor, porque precisa de acompanhamento, eles querem anonimato. Mas se fizesse isso sem passar vergonha, iria resolver muita coisa antes de chegar no ponto, não que não tem retorno. Eu acho que essa segunda palavra minha é lembrar, todo casal passa por isso. Todos nós passamos por momentos mais tensos, mais difíceis, alguns mais, outros menos. Você acha que você é o único, você não é o único. O pastor passa por isso, nós passamos por isso. Os heróis da fé passaram por isso, nós temos pés de barro, somos pecadores, precisamos de ajuda. Eu gosto da ilustração de uma planta que o vento levou, derrubou, precisa de uma estaca colocada ao lado de forma temporária, não é permanente. E essa planta é amarrada à estaca, que seria um casal de conselheiros que também já passaram por dificuldades. Quando fortalece essa aqui, a estaca cai fora. Não faça isso sozinho, há esperança. Acho que a minha palavra seria de ajudar as pessoas a focarem naquilo que elas, por si mesmas, possam fazer para mudar.
Porque o problema com casamentos que estão em conflito, em dificuldade, é que a gente foca o outro, e tudo que ele faz de errado, tudo que ele precisa mudar, e se apenas ele fizesse isso, então daí tudo estaria certo. Não é verdade. Então, precisamos ajudar cada um a focar aonde que eu tenho contribuído para aumentar esse conflito, aonde que eu sou responsável pela dificuldade que nós estamos passando e o que eu posso mudar para ajudar o meu casamento. Se cada um olhasse para suas áreas de pecado e acertasse aquilo, estivesse disposta a ser mudada por Deus, esses casamentos teriam uma chance de serem resolvidos. Muito bem. O pessoal não escreveu mais, eu vou fazendo aqui algumas, tá bom? Mas a gente já está chegando no final, viu, pessoal? Pastor, ainda nessa linha de conselhos, de coisas do coração, aproveitar, né? Nós temos ou tínhamos aqui, um casal de namorados, jovenzinhos. Não estou vendo mais aqui. Tá. Eles estão aqui, acho que eles fecharam a câmera, né? Olha lá, abriu aqui agora. Os pais estão aí, viu, pastor? Eles estão com o coração assim meio apertado, os pais da Sara Calimã, porque, coitado, olha lá, caboquinho feio que ela arrumou. Gente, vamos ver vocês de novo. Muito bom. E para os jovens casados, ou os jovens que estão se preparando para o casamento, estão sonhando com o casamento, pastor? Carol, que dica vocês dão para eles, assim, de gente que está caminhando há tanto tempo e pensando biblicamente sobre o casamento? Bom, nós sempre enfatizamos as 3 decisões mais importantes da vida de cada pessoa. A primeira, vocês têm que saber quem é o meu mestre. Eu sirvo quem? E as 2 pessoas têm que ter o mesmo mestre. Depois disso, decidir qual é a minha missão. Deus me colocou aqui na Terra para cumprir o quê? Para fazer o quê? Porque mesmo pessoas crentes têm missões diferentes. Tem uns que Deus chama para pastoreio, outros que ele chama para missões, outros ele chama para servi-lo num negócio, num trabalho, para ser luz em lugar que pastor não entra. Outros ele chama para ganhar dinheiro para sustentar missionários. Todos nós temos uma missão. Eu preciso saber qual é a minha missão antes de procurar quem é o meu cônjuge, o meu marido, quem vai ser minha mulher, para ver se a missão encaixa com a missão da outra pessoa. Porque se um tem um chamado para missões e outro tem chamado para servi-lo num negócio, não vai dar certo, não encaixa. Então, precisa primeiro quem é mestre, qual é a minha missão, para depois ver se o matrimônio vai dar certo. Essa seria um dos conselhos. Eu tenho vários, eu vou tentar listar objetivamente, e depois disso eu quero voltar para outra pergunta que eu estou lendo agora, que acho que nós entendemos de forma errada. Primeiro conselho, o casal agora que já está caminhando bem, noivado, próximo talvez, procurar um casal de mentores, casados 5 anos de preferência ou mais, em que vocês poderiam se espelhar, serem mentoreados, bombardear com perguntas. Nenhum casal é perfeito. Às vezes a igreja pode designar um casal, isso seria fundamental. 2, fazer um aconselhamento pré-nupcial, de preferência com a liderança, pastores, pessoas designadas para trabalhar assuntos específicos. 3, ministrem juntos. O melhor lugar para testar as águas de compatibilidade é no contexto outrocêntrico de servir outras pessoas. Se nossos passeios são só no shopping, se é só paçoca o nosso relacionamento, se é só doce e nunca encontramos, como é que o candidato para ser nosso marido, líder espiritual, lida com uma criança no berçário com nariz que parece o Rio Tietê?
é capaz de realmente abrir mão do seu... Ela está pronta para abrir mão de conforto para servir outras pessoas, porque casamento forma um time ministerial. Nosso alvo é um para o outro e ambos para Deus. Quarto conselho, hoje tem tantos livros bons, tanto material, é impressionante. Mencionamos alguns livros aqui, Casamento Sagrado, Quando Pecadores Dizem Sim. Nosso primeiro livro de 15 lições para transformar o casamento é um manual de aconselhamento pré-nupcial. Nós temos 2 livros de namoro e noivado. Namoro e noivado, não que eu, mas Deus sempre quis. E outro é Perguntas e Respostas. É sobre o namoro e noivado que Deus sempre quis, com muitos guias. Tem tanto material hoje que não tem desculpa. Essa é uma ponte para voltar à pergunta do Kenji. Porque, vendo melhor agora, a pergunta dele era mais o julgo desigual doutrinário. Ou seja, 2 cristãos, mas que têm crenças. Ela é a pentecostal avivada e ele é conservador reformado. Essas questões são difíceis. O ideal é ver isso antes do casamento e começar a trabalhar isso. No nosso livro Perguntas e Respostas sobre o namoro e noivado, nós trabalhamos essa questão. Há diferenças que são grandes demais que complicam. Nós não cremos que é saudável o casal pertencer a 2 igrejas diferentes, porque nós estamos unidos de alma, louvando ao mesmo Deus. Alguém vai ter que abrir mão. E agora entra a questão que também foi levantada aqui, de submissão, outra coisa. O marido tem que ser sensível, mas ele é o líder. Ele tem que ser o pastor da esposa. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 14, diz que a esposa deve perguntar para o marido, antes do pastor da igreja, as dúvidas bíblicas que ela tem. Se ele não sabe, ele corre para o pastor. Paulo não queria um monte de mulheres se aconselhando com pastores sobre questões espirituais. Homens, ele quer que vocês sejam os líderes espirituais da sua família. De alguma forma, esse marido, com diferenças doutrinárias, vai ter que pastorear gentilmente a esposa. E, finalmente, tem áreas que nós concordamos em discordar. Nós nunca vamos concordar 100% com outra pessoa. E é uma coisa boa. Se 2 pessoas sempre concordam, uma delas é desnecessária. Carol, foi a pergunta da Fernanda. Desmistifica a submissão. Que perguntinha suave, né, Carol? Mais 40 minutos. Mais 40 minutos. Estou com fome. As pessoas estão saindo. Vocês não vão ganhar esse livro. Bom, tentar ser breve. É a última, tá, gente? Tá bom. A submissão não significa que nós somos inferiores. Não é todas as mulheres para todos os homens. Os textos que falam sobre submissão é para o seu próprio marido. Submissão não significa que nós somos... como eu falei, inferiores. Oi? Subjugadas. Subjugadas. Nós somos iguais no ser, mas nós somos diferentes no fazer. Tem a ver com o bom funcionamento, igual num exército, igual tantos lugares, pelo bom funcionamento, alguém tem que ser o chefe e alguém tem que seguir. É assim que funciona. Muitas vezes, até no exército, um oficial tem que comandar alguém, um sargento-mestre que tem mais experiência, mais sabedoria, é mais velho, mas pela posição, ele, o oficial, é quem toma as decisões e o outro tem que seguir. Então, é algo funcional. É como nós também refletimos Cristo com a igreja, nós refletimos a imagem da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos igualmente Deus, mas Jesus se submete ao Pai, o Espírito Santo se submete a Jesus e ao Pai. É assim que Deus é e assim que Ele criou o casal para ser. Então,
Num bom relacionamento, haverá conversas e podemos colocar ideias e tudo, mas na hora de tomar uma decisão, esta é a responsabilidade do marido, e nós, como esposas, em obediência a Deus, precisamos sim nos submeter ao nosso marido. Talvez, só para completar, quando Paulo usa o termo hupotasso, submissão ou submeter-se, é um termo militar de alinhamento. De novo, como iguais no ser e diferentes no fazer. Mas Paulo está lançando mão do que Deus falou em Gênesis 2, quando ele criou a mulher para o homem, para complementar o homem que não estava bom sozinho. Ele fez uma auxiliadora idônea, e o termo significa alguém como Deus. A palavra auxiliador só se usa de Deus e da mulher nas Escrituras, que é como ele. Então, a tarefa dela era, no jardim, de encorajar Adão, de cumprir a palavra de Deus, de fazer tudo que Deus havia mandado. Ela fez o oposto. O apóstolo Paulo caracteriza tudo isso como sendo temor, respeito. Ou seja, submissão significa que a mulher é melhor e maior complemento do marido, auxiliadora, encorajadora, que demonstra respeito como o maior fã do seu marido. Isso não significa concordar com ele, não significa que o homem a subjugue, não significa que o fato de ele ser homem, simplesmente ela tem que acatar tudo, mas é um time ministerial em que os dois trabalham juntos, e quem tem a palavra final e responde diante de Deus por isso é o homem. Iguais na criação, iguais na redenção, é o mesmo sangue de Jesus que redime homens e mulheres, diferentes nos papéis, basicamente isso, né, pastor? Muito obrigado, pastor, Carol, Cris, Pri, a palavra está com vocês. Vamos passar agora para o sorteio. Pastor Davi, Carol, muito obrigada. Fomos abençoados com a palavra dos irmãos. Saímos daqui, com certeza, com essa palavra, esse desafio para todas as nossas famílias. Logo após o sorteio, Márcio e Dália vão estar orando por todas as famílias aqui presentes. Tá bom? Aqui não vai acontecer igual aconteceu numa famosa igreja, viu, pastor? Que o vencedor foi o pastor da igreja. Não vai acontecer. Tiraram o nome do pastor. Se você não tirou, então pode tirar o nome dele do sorteio, tá bom? Tira o nome da Rose. Beth, foi bom ver a Beth aqui também. Depois a gente vai estar orando, finalizando, né, Márcio? Dália. Quem não for sorteado aqui ainda tem a chance de concorrer lá no Instagram da igreja. Então, curte, comenta, curte a foto, segue a página. Então, amanhã a gente vai estar fazendo sorteio do livro. Tá bom? Eu vou pedir, quem não tiver aqui, a gente vai sortear de novo, porque algumas pessoas saíram. Então, eu vou pedir para o pastor Sérgio Marcos e a Glaucia escolherem um número de 1 a 43. Nossa. 25. Eu ia pensar isso mesmo. Você abriu? Abri. Pensei 25 também. Deu para ouvir, Priscila? Imaculada. Eu acho que saiu, que eu vi saindo. Não está mais aqui, deixa eu conferir. Imaculada não está. Acho que saiu mesmo. É a minha cunhada. Saiu, perdeu. Saiu, perdeu. Perdeu o Playboy. Vamos lá, César, aproveita aí, fala outro número. De 1 a 43. 17. Vou grifar aqui. Davi, Mark e Carol. Olha, essa pessoa
pessoa, quando a gente fez o sorteio, quando a gente falou que ia fazer o sorteio, ela fez um gesto pedindo para ser sorteada. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Fez assim, ó. Tá com a mão na boca. Fernando e Vinícius. Número 17, Fernando e Vinícius. Ô, Fernanda, depois você... viu, Fernanda? Eu sabia que era o seu número, viu, Fernanda? Rose, não deu pra você, Rose? Não caiu na lista. Fica feliz. Amanhã eu levo, Fê. Tá com a palavra, Márcia e Dália. Ok. Estão me ouvindo? Ok, vamos orar. Não sei se é impressão minha, mas parece que a Fernanda sempre ganha essas coisas aí nos cultos de casais aí. Mas vamos lá. Vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o teu nome por este culto, Pai, que apesar de em ambiente virtual, Pai, foi cheio da tua presença, o Senhor falou aos nossos corações. Iniciamos nossa oração te agradecendo pela vida do pastor Davi Merck e sua esposa, Pai, que o Senhor possa continuar a usar a vida deles, no ministério deles, tão relevante, ó Pai, na área de família, que o Senhor possa abençoar este casal e a sua família no nome de Jesus, Pai. Te agradecemos também pela vida de cada casal e cada família que está aqui representada e participou deste culto, Pai. Que essa palavra que foi a nós revelada hoje, Pai, que tem poder para discernir o mais profundo do nosso ser, as intenções e pensamentos do nosso coração, possa transformar de verdade as nossas vidas, Pai. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos hoje, de modo que o nosso casamento, a nossa família, seja cada dia mais cristocêntrica, outrocêntrica, Pai, que cada dia mais os princípios do Senhor estejam sendo praticados no nosso meio, nas nossas famílias, Pai, de modo que todos os reflexos do mundo lá fora não surtam efeito ou não tenham vez nas nossas famílias. Nós te louvamos por essa palavra, Pai, oramos por cada família que participou, por cada casal, ó Pai, que o Senhor abençoou falando aos corações nessa noite. Em especial, Pai, queremos te agradecer pela vida do presbítero Cláudio, da nossa irmã Beth, Pai. Nossa irmã Beth passou por um processo de saúde recentemente, ela está ainda sendo tratada, Pai, está em processo de recuperação, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, a saúde dela. Muito nos alegrou, Pai, vermos eles aí participando deste culto, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, o casamento deles e a saúde da Beth, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por fim, por mais este culto, pelo Ministério de Casais da nossa igreja, que o Senhor possa continuar, ó Pai, a operar, Pai, nas famílias da nossa igreja, enfim, Pai, nas famílias de todas as igrejas, Pai, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa operar, e que essa estatística aí que mostra o aumento dos divórcios, ó Pai, possa, Pai, ser revertida para a honra, para a glória e para louvor do Teu nome. Nós te agradecemos por este culto, por este dia, e pedimos a Tua bênção, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Obrigada pela participação de todos. Amém. Beijo, gente. Boa noite, gente. Amém. Boa noite. Obrigada.